Olá, olá, meus irmãos. Estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo. Esse é o volume 2 do nosso curso. Estamos no primeiro módulo, módulo um, Fundamentos Básicos, roteiro número 16, A Imortalidade da Alma, terceira parte. E na sequência de aulas publicadas no nosso canal, essa é a aula de número 105. Bom, nós falamos nas aulas anteriores, não é, desse assunto, desse roteiro 16. Nós falamos das cinco alternativas, né, propostas por Allan Kardec sobre a questão da vida futura, né, as alternativas que ele nos apresenta sobre a visão do homem na vida futura. Então, nós falamos dessas cinco alternativas, nós falamos sobre o materialismo, né, que foi a primeira alternativa, falamos sobre a doutrina panteísta, falamos sobre a doutrina deísta, né? E essa agora é a quarta alternativa que nós começamos na aula passada, que trata sobre a doutrina dogmática. Que essa doutrina dogmática ela é referente às religiões ortodoxas, né? As religiões tradicionais, como o catolicismo, por exemplo, e o protestantismo também. Então, de acordo com essa doutrina, nós vimos na aula passada que eh, essa doutrina nos apresenta de que a alma ela é criada no momento, Deus cria a alma no momento que cria o corpo físico, né? Então a alma não tem uma pré-existência, né? Então Deus, quando cria o ser humano, ele já cria a alma automaticamente. Então alma e corpo são criadas que de forma imediata. E aí nós vimos de várias inconsistências, não é, nessa teoria, porque primeiro porque a gente vai observar que se Deus ele cria a alma no momento da criação do corpo, significa que Deus é quem faz as escolhas, não é? E isso não seria um critério justo, porque qual seria o critério, afinal, que Deus utilizaria para criar? Então, por exemplo, ele cria uma pessoa boa de saúde e outra ruim de saúde, ele cria uma pessoa rica, outra pessoa pobre, ele cria uma pessoa feliz, outra pessoa infeliz, ele cria uma pessoa alta, outra baixa, enfim. Quais são os critérios que Deus se utiliza? Então, a gente viu que isso aí não condiz, não é, com aquilo que a gente pensa sobre Deus, como um verdadeiro Pai bom e justo, não é? Então, na minha opinião, e acredito que na de vocês também, Deus teria que tratar todos os seus filhos da mesma forma e não dar privilégios a uns e a outros não. Então, isso não condiz, né, racionalmente falando, isso não condiz com aquilo que a gente sabe que Deus é. A gente não pode entender um Deus dessa forma, não é tão injusto, não é? E sem explicação, porque não tem nenhum tipo de explicação dentro dessas religiões que nos mostre por que é que Deus faz essas escolhas, não é? Por que é que ele faz esse tipo de escolha para nós? Então, fica difícil a gente entender Deus dessa forma, né? Então, esses são algumas das inconsistências, não é, que nós relatamos na aula passada. É só para a gente relembrar o que foi que a gente viu aqui. Aí eu trago essas questões aqui, não é, baseado no que a doutrina dogmática ela nos apresenta. Primeiro, de onde vêm as disposições? Ou seja, se Deus cria a alma no momento que cria o corpo físico, né, de onde vêm as disposições inatas, intelectuais e morais que fazem com que os homens nasçam bons ou maus, inteligentes ou idiotas? Então, é aquilo que eu falo, né? Qual é o critério que Deus utiliza para fazer uma pessoa mais inteligente do que a outra, ou para criar uma pessoa já com a tendência de ser mal e outra com a tendência de ser boa, não é? Que critério é utilizado? A gente não sabe, a gente não encontra as respostas nessas mesmas religiões, tá? Segunda pergunta que eu faria aqui. Qual é a sorte das crianças que morrem em tenra idade? Porque vão elas para uma vida bem-aventurada sem o trabalho a que os outros ficam sujeitos durante longos anos? Veja, outra coisa injusta, né? Se a gente for pensar dentro dessa doutrina dogmática, não é? A gente tem uma vida de 70, 80 anos e a gente tem 70, 80 anos para cometer erros, não é? Para cometer atos impensados ou mal pensados. Não existe atos impensados, existem atos mal pensados, tá?
Enfim, a gente tem 70, 80 anos, digamos assim, de oportunidades de cometer vários erros, não é? E inclusive de encontro às leis divinas. Mas uma criança que morre com 1 ano de idade, com 2 anos de idade, essa criança não teve tempo nem de errar, não é? Na verdade, ela morreu como se diz, na própria infância, não é? Não tem um desenvolvimento intelectual, não tem experiência de vida, não tem nada. Então, essas crianças, para onde elas vão? Então, por exemplo, eu, que vivi 70, 80, 90 anos de idade, cometi vários erros na minha vida, tá certo? Estou condenado, né, a não ir para o céu, como segundo a doutrina ortodoxa, tá certo? Dogmática. Mas uma criança que nasceu, ou seja, o espírito dela foi criado do mesmo jeito que o meu, né, no momento da criação do corpo, essa criança não teve tempo nem de errar, porque ela também não teve nem tempo de existir. Então, é justo essa criança ir direto para o céu se ela não passou por experiência nenhuma, ela não foi tentada, digamos assim, em nenhum momento, não é, para ter até a chance de fracassar. Então, isso seria justo? Isso seria um comportamento de um pai para com o filho? Então, fica aqui a pergunta para vocês também refletirem, né? Continuando. Outra questão. Por que são, aliás, é a mesma ainda, né? Em se tratando das crianças. Por que são recompensadas sem terem podido fazer o bem ou são privadas de uma felicidade perfeita sem terem feito o mal? Então, é aquilo que eu falei. Elas não tiveram nem tempo de errar, nem de fazer o bem, nem de fazer o mal. Então, mas assim mesmo são recompensadas, né? Não é uma coisa muito lógica isso. Terceira pergunta. Qual a sorte dos cretinos e dos idiotas que não têm consciência de seus atos? Ou seja, são aquelas pessoas que trazem uma deficiência mental, não é? Que têm uma perturbação, que têm uma enfermidade em seus cérebros, não é? Que elas não conseguem articular um pensamento, elas não conseguem elaborar um pensamento como a gente. Elas não são pessoas mentalmente normais, não é? Então, é o que significa aqui cretinos e idiotas, tá? Então, essas pessoas, elas também devem ser tratadas e julgadas com a mesma severidade que as pessoas que têm as suas mentes sadias. Eu também não acho justo isso, né? Isso também não condiz com aquilo que a gente imagina de Deus, né? Que é amor e que é justiça. Outra pergunta: onde está a justiça das misérias e das enfermidades de nascença, uma vez que não resultam de nenhum ato da vida presente? Veja que questão também que vem mostrar que essa doutrina dogmática ela é muito equivocada, não é? Então, por exemplo, uma pessoa que já nasce enferma. Então, digamos o seguinte: é, os pais de uma determinada criança contraíram a AIDS, né, por exemplo. E aí o filho nasceu, não é? E já nasceu com a AIDS, com a enfermidade. Qual foi o pecado que uma criança recém-nascida cometeu para já nascer dessa forma, enferma? Não, mas o pecado foi cometido pelos seus pais. Sim, mas foi cometido pelos pais da criança e não pela criança. Ou seja, a criança vai responder pelos crimes. Veja, a nossa justiça humana, que é uma justiça falha em relação à justiça divina, ela não faz esse tipo de coisa. Eu não posso responder por um crime que um filho meu cometeu e vice-versa. A nossa justiça não leva isso em consideração. E por que é que a justiça de Deus, que é muito superior, né, que é muito mais justa, que é muito mais equânime, ela trataria as pessoas dessa forma? Ou seja, eu vou pagar pelo um erro que meus pais cometeram. Então, veja que isso daí são coisas que não condizem. Se você acreditar realmente que Deus, na hora que cria o corpo, cria a alma, você não pode entender que há justiça, que há amor, que há paternidade de Deus para conosco. Não existe isso. Por quê? Porque Deus vai se utilizar de critérios para favorecer a uns em detrimento de outros, né? Então, é por isso que eu me tornei espírita, porque as doutrinas dogmáticas, como o catolicismo e o protestantismo, não me explicam satisfatoriamente aquilo que eu penso e que eu sei que Deus é. Eu não consigo ver Deus da forma como católicos e protestantes veem. Outra questão: qual a sorte dos selvagens e de todos os que forçosamente morrem no estado de inferioridade moral em que foram colocados pela natureza mesma, se não lhes é dado progredirem ulteriormente? Então, veja, outra coisa absurda, não é? Então, Deus me cria e me coloca aqui no centro da cidade,
onde eu nasci numa família que, graças a Deus, me deu educação, eu pude estudar, eu pude ter uma formação superior, enfim. Mas uma pessoa que nasce numa tribo selvagem, lá no continente africano, por exemplo, que não tem recursos, nasce na pobreza, tem que viver da caça, da pesca, não é enfim, tem que viver da natureza, não tem a mínima condição de educação, não tem nada. Veja, por que é que esse selvagem, ele que não teve oportunidade, porque foi Deus que já criou ele daquela forma, ele também vai passar pelas mesmas situações que eu vou passar. Por que é que ele tem que ser julgado igual a mim? Porque eu tenho mais conhecimento do que ele. Se eu tenho mais conhecimento do que ele, se eu tenho mais inteligência e tenho uma superioridade intelectual maior, é lógico que eu sou mais responsável pelos meus atos do que ele, que é um ignorante, não é? Então não existe justiça dessa forma. É por isso que a gente não segue a doutrina dogmática, por causa desses absurdos, não é? Que seria aceitar que a alma é criada no momento do nascimento, tá? Por que Deus cria umas almas mais favorecidas do que outras? Não é aquela pergunta que eu sempre faço. Por que chama ele a si prematuramente os que teriam podido melhorar-se se vivessem mais tempo, visto que não lhes é permitido progredirem depois da morte? É aquela questão, não é? Uma pessoa que morre na juventude, não, morreu, mas morreu porque Deus chamou. Sim, Deus chamou, mas aí vem aquela mesma questão das crianças, não é? Essa pessoa não teve tempo de vivenciar. Não é? Essa pessoa não teve tempo de ser boa, ela não teve tempo de ser má, ela não teve tempo para nada, não é? Então, enquanto que as pessoas que vivem mais tempo, essas pessoas tanto têm mais oportunidade de se corrigirem e de acertar, como a probabilidade indica, né, pela nossa condição ainda evolutiva inferior, de que a gente vai errar mais se a gente viver mais. Então, veja que são coisas que realmente não se equiparam em termos de justiça, tá? Oitavo, por que Deus criou os anjos em estado de perfeição, sem trabalho, ao passo que outras criaturas são submetidas às mais rudes provações em que têm, deixa eu continuar, maiores probabilidades de sucumbir do que saírem vitoriosas? Veja, além de ser uma injustiça para com os anjos, né, aquilo que eu falei, porque segundo a doutrina dogmática, Deus criou os anjos, que são perfeitos, mas que não fizeram nada para ser perfeito. Eles já foram criados perfeitos, certo? Criaram os homens, que são imperfeitos e têm que sofrer barbaridade para poder ser bons, passar por milhares de provações desde o seu nascimento até a sua morte, tá certo? Criou os seres inferiores, como os vegetais, os animais e os minerais. Esses seres inferiores continuarão sendo inferiores. Veja, a gente tem que considerar o seguinte aspecto para a gente entender o raciocínio. Os seres inferiores são criações de Deus, então são filhos de Deus. Os homens é uma criação divina, então nós somos filhos de Deus. Os anjos é uma criação divina, então também são filhos de Deus. Então veja, todos são filhos de Deus, é o que todos têm em comum. Mas só que existem distinções nesses filhos de Deus, não é? Os seres inferiores estão fadados a viverem eternamente inferiores e só para servirem aos homens, só. Os anjos foram criados perfeitos, sem esforço nenhum, eles simplesmente foram criados perfeitos. E aí eu pergunto, se Deus criou os anjos perfeitos, por que é que ele criou a gente imperfeito e tem que se tornar perfeito? Qual é o critério que Deus utilizou para dizer assim, não, esse meu filho aqui, que são os seres inferiores, vão continuar sendo inferiores para o resto da vida, para o resto da eternidade. Esses aqui, que é meu filho, eu vou criar eles imperfeitos, mas eles têm que sofrer milhares de provas e de tentações, tá certo? Para tentar, para se esforçar para ser bom, para ser perfeito. E esse outro filho aqui, eu já vou criar ele perfeito. Então veja que é uma coisa completamente fora do contexto, não é É por isso que eu digo, religião é uma coisa que tem que ser raciocinada, tá? Não existe religião, não existe é, é, elaboração mental, racional numa fé cega. Então, o que a doutrina dogmática ela traz, ela nos apresenta, você tem que seguir aquilo cegamente, você não tem direito de questionar, porque aquilo, a resposta é a vontade de Deus, não é quem somos nós para questionar a vontade de Deus. Nós podemos questionar as coisas que Deus faz, porque Deus nos deu esse atributo de raciocínio. Se fosse para a gente não questionar, como Deus nos criou, ele diz, ó, vou criar vocês, mas vocês não vão ter o atributo de raciocinar, de refletir, de questionar.
não é? E é através do questionamento que o homem evolui. Tem sido assim desde que o homem foi criado. Então, isso não pode ser uma coisa que vá de encontro a Deus, se Deus nos deu essa faculdade de podermos raciocinar e tentar entender ele próprio e a própria criação dele. Nós não estamos cometendo nenhum pecado em raciocinar por que é que Deus age de tal ou tal maneira, tá certo? Isso é um atributo que ele próprio nos deu. Então, veja, é, se a gente for refletir, não é, acerca de todas essas questões, de todos esses dogmas que as religiões ortodoxas, como o catolicismo e o protestantismo, nos oferecem, para mim, e aí eu só posso responder por mim, é impossível crer num Deus dessa forma, que é um Deus parcial, não é, injusto e que não tem consideração pelos seus filhos, não é aquilo que eu citei. E os anjos, voltando à questão dos anjos, eles foram criados perfeitos, sem nenhum tipo de esforço, mas não passam de anjos e vão ficar naquilo dali, porque, na verdade, dos três filhos, não é? Os seres inferiores, os homens e os anjos, o predileto de Deus são os homens, apesar de terem sido criados inferiores e terem que passar por tudo isso que nós temos que passar. Mas nós é quem fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso faz com que os anjos se rebelem, logicamente, porque, pera, eu também sou filho, né? Por que é que eu não tenho a mesma predileção do meu pai em relação aos outros, aos seres humanos, tá certo? Então, veja que a doutrina dogmática, ela traz essa, essa questão, e se a gente for raciocinar tudo isso, porque ela diz que o espírito é criado no momento do nascimento, coisa que realmente fica muito difícil, não é, a gente acreditar e aceitar um Deus. Eu não sou, é de minha característica não aceitar a fé cega, tá certo? Ter que engolir as coisas porque alguém está dizendo que é assim e acabou-se, não. Eu tenho que entender por que é que as coisas são assim. E é por isso que, por ter passado pelo catolicismo, eu deixei de ser católico e quando eu conheci o espiritismo, me tornei espírita e sou espírita até hoje, porque é como eu sempre digo, é a única doutrina que me explica um Deus bom e justo como eu sempre vi, como eu sempre imaginei antes de ter qualquer tipo de religião. Eu já nasci com essa ideia de que existia um Criador, de que existia um Deus, e que esse Deus nos ama profundamente, e que ele é bom e justo. E quando eu comecei a entender a doutrina dogmática, eu via que isso não tem nada a ver com Deus que eu sei, eu sinto que Deus não é assim, não é? Mas quando eu conheci o Espiritismo, ele me explicou Deus exatamente da forma como eu sentia. E se amanhã aparecer uma religião, eu digo sempre isso, uma doutrina que me explique ainda melhor Deus, eu deixarei de ser espírita e vou seguir essa religião, porque eu não, eu repito, eu não estou preso a título religioso. Eu não estou preocupado com o templo religioso, porque eu sou do templo católico, templo espírita, não. Eu estou preocupado com a minha relação com Deus, entender Deus. E até hoje, o espiritismo é aquele que me satisfaz plenamente na explicação da justiça e da bondade divina. Então, a gente vai encerrar aqui essa terceira parte, não é? Desse assunto, né, do roteiro 16, a imortalidade da alma. Teremos a quarta parte ainda, não é, no nosso próximo vídeo, na próxima aula, tá certo? Aqui fica o nosso e-mail para vocês entrarem em contato comigo por qualquer motivo que vocês acharem, podem entrar em contato que eu respondo. E aqui, para quem quiser visitar o nosso blog, onde periodicamente nós estamos publicando alguns artigos, não só científicos, mas também espíritas, tá certo? Então, fiquem todos na paz.